Bora lá, minha gente, para a resolução de mais uma questão do vestibular FUVEST, prova 2013. E é uma questão de quantidade de movimento, utilizando o conceito vetorial e que também envolve aí conceito de fóton, partículas, subpartículas e coisas. Essa é uma questão, pessoal, que tem um grau de dificuldade alto, mas que eu vou ser bem sincero para vocês. Quem vê o histórico de questões da FUVEST, né, vai perceber que cai com uma certa recorrência. Então, é assim, é uma questão difícil, mas eu tenho que me preparar para ela, não adianta fugir dela, porque nós já tivemos várias questões semelhantes a essas aqui, beleza? Então, olha só o que ele fala para nós. Um fóton com quantidade de movimento na direção e sentido do eixo x colide com um elétron em repouso. Depois da colisão, o elétron passa a se mover com a quantidade de movimento PE no plano XY, como ilustra a figura abaixo. Dos vetores abaixo, o único que poderia representar a direção e sentido da quantidade de movimento do fóton após a colisão é. Note a DOT, o princípio da conservação da quantidade de movimento é válido também para a interação entre fótons e elétrons, né? Então, na verdade, a quantidade de movimento se conserva, sejam partículas grandes ou pequenas, ou quando essas partículas interagem, eu vou ter, então, a conservação da quantidade de movimento. Beleza. Bom, o que ele deu para nós? Ele disse que antes, e eu já falei isso várias vezes em várias resoluções de questão, que toda questão de quantidade de movimento tem que deixar bem claro o que é o antes da colisão e o que é o depois da colisão. Então, o que eu tinha antes da colisão? Um fóton com quantidade de movimento na direção e sentido do eixo X, colide com elétron em repouso. Então, eu tenho um elétron com quantidade de movimento zero e um fóton com uma quantidade de movimento inicial que na direção x e no sentido de x. Depois da colisão, o elétron passa a se mover, então ele estava parado, ele ganha velocidade, conforme com a quantidade de movimento PE, que é essa que está aqui da figura, e o fóton também teria uma quantidade de movimento do fóton, que eu não sei e que é exatamente o que o exercício quer saber. Dos vetores abaixo, o único que poderia representar a direção e sentido da quantidade de movimento do fóton após a colisão. Então, basicamente, pessoal, o que ele deu foi a quantidade de movimento antes do elétron e do fóton, a quantidade de movimento depois do elétron, e ele pede, então, olha só, qual a quantidade de movimento do fóton depois da colisão. Beleza? Como é que nós vamos tratar isso? Repara que isso vai cair na conservação da quantidade de movimento, né? A conservação da quantidade de movimento diz o quê? Que a somatória da quantidade de movimento inicial tem que ser igual à somatória da quantidade de movimento final. Então, esse QI aqui é de início e esse QF é de fim. Então, quantidade de movimento inicial do elétron mais quantidade de movimento inicial do fóton é igual à quantidade de movimento final do elétron mais quantidade de movimento final do fóton. Beleza? Esse mais é um mais vetorial, é uma soma vetorial. Tá? Bom, o que vai acontecer? Antes, você tinha a quantidade de movimento do início do elétron é zero, isso aqui é zero. E essa aqui, do fóton, na direção e no sentido de x. Então, está aqui, quantidade de movimento inicial, nessa direção e nesse sentido. Ah, professor, mas e a do elétron? A do elétron é zero. Então, a soma desses dois vetores vai dar esse aqui, sem dúvida alguma. Aí o depois. O depois, você vai ter dois movimentos, sendo que ele só falou um. Ele falou só o do elétron. Está no plano XY, nessa direção e nesse sentido. Então, está no plano XY, nessa direção e nesse sentido. Tá bem? E aí, como é que eu vou fazer? Repara que, ao somar a segunda quantidade de movimento, a somatória do azul com uma nova quantidade de movimento tem que ser igual a essa cara que está aqui. Que a somatória antes tem que ser igual à somatória depois. Então, repara, pessoal, repara. Se a minha quantidade de movimento inicial estava aqui,
Onde é que eu vou botar um outro vetor que, somado ao azul, vai dar o vermelho? Tá? Então, eu fiz o seguinte, olha, a soma do azul com outro vetor tem que dar o vermelho. Para eu ter um vetor aqui, eu tenho que ter uma componente dele, né, para cima e a outra componente aqui para baixo. Então, repara, se eu fizesse a regra do paralelogramo, eu faria uma linha aqui paralela ao vermelho, uma linha aqui paralela a esse azul e aqui a resultante. Então, esse resultado tem que ser aqui porque era assim. Esse cara mais um vetor para cima vai dar esse cara aqui para horizontal para a direita. Então, observa que a minha resposta tem que ser um vetor vertical para cima, que é exatamente, galera, aquilo que está na alternativa da letra A. Não tem nenhum outro vetor dentre das alternativas que, somado ao azul, daria um vetor horizontal. Nenhum vai dar isso, beleza? Então, só esse que está aqui da alternativa A é que vai dar esse vetor horizontal. Por isso, a alternativa correta é a A, galera. Valeu, bons estudos para vocês e até a próxima questão. Tchau, tchau.